Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Matheus Prado e nesse canal eu trago conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, sempre com base na minha rotina, estudos, aprendizados, experiências de vida. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, não esquece de deixar o seu like, seu comentário e se inscrever no canal para nos ajudar a espalhar essa mensagem para outras pessoas. O vídeo de hoje eu quero trazer um pouco da importância de não se rotular e da importância de você conseguir é, se posicionar de diferentes formas, em diferentes momentos, em diferentes contextos, e você ter repertório necessário para isso. Não que você tenha que se posicionar de uma maneira que não faz parte da sua personalidade ou algo nesse sentido. Nada de fingimento. Mas a importância é realmente de você conseguir se desenvolver em várias áreas e isso, consequentemente, te ajudar a conseguir fechar um negócio, a se desenvolver em um relacionamento, conquistar novas amizades, enfim, em diversos contextos. E para ilustrar muito bem esse pensamento, né, que eu quero trazer hoje, eu quero trazer uma situação que aconteceu essa semana na minha área profissional, para ilustrar, né, um pouco o que eu penso a respeito disso e como você pode usar, né, de aprendizado para a sua vida e contextualizar isso também, linkar com algumas outras áreas e o que eu penso a respeito. Bom, essa semana eu estou em negociação com um possível parceiro, né, onde a gente vai fazer um projeto de expansão de marca e dentro de uma das reuniões que a gente vem fazendo essa semana, eu pude conhecer todos os sócios, né? São mais de 4 sócios. E foram conversas bem voltadas para como que vai ser, prazos e tudo mais, né? Só que dentro desse contexto, tem um sócio que ele é meio que o majoritário e é meio que o tubarão, né? É ele que toma as rédeas do negócio, realmente toma a frente do negócio. E é um cara muito incisivo, né? Um cara bem, digamos que frio, calculista, poucas palavras, gosta de planilhar tudo, gosta de ter tudo na ponta do lápis e até de certa maneira meio seco, rude, mas tá tudo bem. Eu já estou acostumado com esse tipo de pessoa, já lidei muito com esse tipo de pessoa e para mim não é problema nenhum. Eu entendo que cada um tem sua personalidade e característica. Mas nesse caso, o que aconteceu? Conforme a gente foi desenvolvendo a reunião, eu vi que ele estava conduzindo para um lado onde ele queria moldar tudo conforme ele prevê. Então, assim, ele queria controlar a situação de uma forma muito grande. E eles estavam me procurando justamente para resolver um problema que eles têm. Então, nesse aspecto, o mais importante é eles estarem abertos para que eu pudesse trazer as ideias e, com base nisso, consolidar o projeto. Mas eu vi que esse sócio ele tinha um posicionamento muito mais firme e rígido em relação ao que poderia ser feito. Isso, obviamente, acaba travando a negociação, né? Até que chegou num ponto que ficou um pouco desgastante e eu me posicionei de uma forma bem incisiva. Eu falei, ó, pessoal, eu acho que o que vocês estão buscando nesse momento não se encaixa na mesma visão de negócio que eu tenho, na mesma perspectiva. E nesse aspecto, eu acho que é melhor vocês procurarem um outro parceiro, uma empresa que se adeque melhor ao que vocês precisam nesse momento. Enfim, realmente era uma oportunidade muito boa de negócio, mas quando eu não sinto que tem abertura e que existe entraves e um posicionamento muito rígido em relação ao que pode ser feito ou não, cara, não faz o menor sentido. Até porque desenvolver uma parceria assim, eu sei que no meio do caminho vai dar problema, isso vai ser desgastante, e, tipo, é uma coisa que eu não quero passar e eu não preciso passar, entendeu? Eu não tenho a necessidade de fechar um negócio porque eu preciso de fechar um negócio. Não, eu entro no negócio porque eu sei que eu posso entregar resultado, eu sei que eu posso desenvolver isso a longo prazo. Essa é a minha perspectiva dentro de uma negociação, né? E, cara, o que acontece? O projeto que eu apresentei, meio que na integralidade, era tudo que eles precisavam, era tudo que eles estavam buscando. E, obviamente, eles estavam negociando com outras empresas também para enxergar novas oportunidades, mas eles próprios falaram mais de uma vez que, tipo assim, cara, é isso que a gente precisa, Matheus. Só que, por essa tratativa desse sócio majoritário, acabou que eu perdi total vontade de realmente fechar negócio, e isso pendeu muito pro lado deles. E aí, quando eu me posicionei, no dia seguinte, o outro sócio
me chamou, falou: pô, Matheus, cara, a gente precisa conversar. Eu sei que a nossa última conversa não foi tão boa e tal, mas a gente precisa muito de vocês, a gente precisa muito desse projeto. Vocês têm uma visão que faz muito sentido pro negócio e tal. Falei: ó, Tiagão, cara, esses são os termos, não tem mais o que eu apresentar, sabe? Não que eu queira, tipo, criar um cenário de muito. O Thiago, eu falei, né? O Thiago é um dos sócios lá. Não que eu queira é, criar um cenário onde não, se não for assim e tal. Não, muito pelo contrário, eu sou muito flexível. Só que não existia essa flexibilidade do lado deles, né? Principalmente por conta desse outro sócio. Então, o que aconteceu? Pelo posicionamento desse sócio ser muito voltado para uma roupagem daquele aquele empreendedor shark, sabe? Aquele cara totalmente fechado, totalmente controlador. Cara, isso impediu com que desenvolvesse uma parceria a longo prazo com um projeto que poderia fazer total diferença para o negócio dele. E foi através desse meu posicionamento, né, de não, tá tudo bem, cada um para o seu lado, que o jogo inverteu. Então, tipo, eu consegui meio que ter as cartas na mão para realmente decidir, vou fechar ou não vou fechar. E olha só, como essa roupagem dele criou um cenário totalmente desfavorável. Por mais que ele pensasse que ele poderia ter total controle sobre a negociação, aconteceu justamente o inverso. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas se posicionam de uma maneira, ah não, eu sou assim, eu sou assado e tal, e elas não conseguem meio que criar um aspecto de camaleão, de adaptabilidade e realmente se abrir a possibilidades. E você percebe como isso é prejudicial na prática, sabe? Principalmente quando você vai desenvolver um negócio, como nesse caso, mas também se aplica em outras áreas da vida, né? E aí, o que acontece? Quando as pessoas assumem, se rotulam, não, eu sou desse grupo aqui, eu sou dessa forma, eu penso assim, assim, assado, você acaba até mesmo indo para uma linha meio que extrema da coisa. E, cara, isso do ponto de vista de saúde mental, isso do ponto de vista de convivência com outras pessoas, é muito ruim. Porque você acaba até criando um certo neuroticismo sobre as coisas, sabe? Você acaba meio que teorizando muitas coisas e, enfim, de alguma maneira isso vai impactar na sua vida negativamente. Então, é muito interessante, pelo contrário, pessoas que conseguem ter um nível de conversa profundo sobre diversos assuntos, se comportar, né, dentro do ambiente, se adaptar dentro do ambiente, você acaba sendo uma pessoa muito mais interessante, você acaba tendo muito mais abertura para oportunidades que aparecem dentro da sua vida, dentro enfim, de todos os contextos que você se insere. É muito mais interessante você ser um cara que sai com uma pessoa, por exemplo, de esquerda, e aí você tem pontos que você consegue conversar com aquela pessoa, por mais que você seja de direita, você vai entender, você vai ouvir, você vai muitas das vezes contra-argumentar, mas de maneira respeitosa, de maneira amistosa, e vice-versa, entende? Então é muito legal você saber transitar por diferentes áreas de conhecimento, é muito legal você saber se posicionar de diferentes formas, você estar aberto a receber sugestões. Eu acho que esse aspecto ele é presente em todas as pessoas que são interessantes. Ninguém gosta daquele cara chato, chucro, aquela pessoa, aquela menina que é totalmente feminista ao extremo, ou do cara que, sabe, é o Thomas Shelby lá do Peaky Blinders, tipo, o cara é totalmente frio e tal. Então, assim, a importância da gente não se rotular, da gente não entrar nesses grupinhos, a gente ficar assumindo uma postura de extremismo, quanto isso não fecha as portas pra gente, não é uma postura de querer agradar, não é isso que eu tô falando, mas é você ter um terreno fértil de conhecimentos, de experiência de vida, e você saber se comportar com diferentes pessoas, com diferentes ambientes, saber se posicionar. Olha a pessoa interessante que você acaba sendo, sabe? E olha o quanto isso faz bem pra gente também. Ter essa pluralidade de ideias, a gente conseguir consumir conteúdos de diferentes linhagens. Eu sei que é impossível a gente conhecer tudo, mas é muito interessante a gente pelo menos ter uma noção geral das coisas e estar aberto a conhecer novas coisas, conhecer novas pessoas e principalmente se posicionar de uma maneira flexível, sabe?
E aí você vira uma pessoa muito mais interessante. As pessoas vão olhar e falar: caramba, velho, pô, o Matheus, ele fala sobre um assunto, mas daqui a pouco sabe falar sobre outro assunto também. Quando tem que ser mais duro, quando tem que ser mais rígido, ele consegue se posicionar. Quando vai ordenar, quando vai dar um feedback para um funcionário, eu consigo colocar a minha roupagem ali de empresário, de um cara de performance. Mas quando eu vou sair com um amigo, que eu quero dar risada, eu consigo ali falar sobre algo engraçado, contar piada, rir, distrair. Entende? Então, assim, a importância de nós tomarmos uma postura de camaleão, de adaptabilidade, de exploração de novos conhecimentos. É só dessa forma que a gente consegue se conectar genuinamente com as pessoas. A gente já não chega mais com aquele escudo, sabe? Parece que a gente vai conversar com uma pessoa assim, meio que do extremo, né? Que veste uma roupagem, já fica com escudo. A pessoa já chega toda armada para falar com você, sabe? Não dá abertura, fica toda ali acanhada, e aí você fica também, assim, de certa forma, querendo evitar, parece, que um aprofundamento, uma conversa, fica meio até incomodado com a pessoa. Entende o quanto isso pode ser prejudicial para você? Já parou para pensar que você pode estar tomando alguma atitude que é extremista e que está te impedindo de criar vínculos genuínos, de que está te impedindo de produzir mais os seus negócios, fechar novos negócios? Enfim, poderia ficar aqui dando vários exemplos de quão prejudicial é você se rotular. E esse clique veio para mim de uma maneira muito repentina, pensando sobre algumas coisas, estudando, sabe? E até mesmo conversando com um amigo, falei, cara, nunca tinha lido um livro budista, comecei a ler um livro budista e estou aprendendo muitas coisas legais. Não tenho religião, converso, já li a Bíblia mais de uma vez, mas também estou lendo um livro budista, daqui a pouco eu vou ler outra coisa. E olha que massa, se alguém conversar comigo sobre budismo, eu vou ter uma base mínima. Olha que massa, vou conseguir desenvolver uma conversa bacana com uma pessoa, sem nenhum tipo de intolerância, sem nenhum tipo de roupagem. Perceba o quanto isso é poderoso. Então, assim, pessoal, nesse vídeo eu quis trazer um pouco dessa reflexão, né, da importância de não se rotular. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa um comentário aqui, me fala, né, de alguma experiência que você teve, se você também tem essa percepção. Se não tem, né, vamos conversar. Eu acho que é super importante também ouvir outros pontos de vista. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e espero até o próximo. Valeu!